O homem do casaco escuro ficou parado em frente à vitrine da padaria por 3 minutos inteiros antes de Amira Alvarez notá-lo. Ele não olhava para os doces. Olhava para o aviso de despejo colado no interior do vidro. Aquele que ela tentou esconder atrás de um recorte de papel de um rolo de massa. Se alguma vez já passou uma cozinha às 2 da manhã a lutar para salvar algo que amava, diga-me de onde está a assistir esta noite, porque esta história é para si. 3 semanas antes, nada disto tinha começado. Amira tinha 29 anos e media a sua vida em farinha e manteiga, tal como outras pessoas medem a sua em anos. A Sweetgrass Bakery tinha pertencido ao seu pai durante 22 anos antes de lhe pertencer. E nos 8 meses desde o funeral dele, ela tinha aprendido que a tristeza tem um cheiro. Cheira a canela à meia-noite, quando o sono não vem e a única coisa que acalma sua mente são as suas mãos a mexer na massa. Ela era curvilínea, macia nos sítios de onde a sua mãe costumava gozar. E há muito que tinha deixado de explicar o seu corpo a quem quer que não tivesse ganho o direito de ter uma opinião sobre ele. A padaria ficava na esquina da Howden com a nona. As suas janelas ainda embaciavam de dourado às 2 da manhã, porque Amira não conseguia dormir no apartamento de cima sem o forno a funcionar algures por baixo dela. Ela estava a decorar um lote de pães de limão quando o sino por cima da porta tocou, agudo e inesperado na rua vazia. Ela olhou para cima, com farinha a polvilhar os seus antebraços, e encontrou um homem a preencher a porta como se tivesse sido feito para isso. Ele era alto de uma forma que fazia o teto baixo da padaria parecer menor, os seus ombros firmes sob um casaco cor de carvão que não combinava com esta zona da cidade a esta hora. A sua mandíbula era afiada, os seus olhos de um cinzento pálido e vigilante, e havia nele uma quietude que lembrava a Amira uma respiração suspensa. "Está aberta", disse ele. Não era bem uma pergunta. Tecnicamente, não devia estar. Amira limpou as mãos ao avental, mais por hábito do que por necessidade. Mas os fornos não sabem disso. Ele não sorriu, não exatamente. Mas algo no seu rosto relaxou ligeiramente. O seu olhar percorreu o balcão de exposição sobre as travessas de pães de limão a arrefecer em grelhas e finalmente fixou-se nela. "O que é que está bom esta noite?" "Tudo", disse ela. "Eu fiz." Isso garantiu-lhe o mais próximo de um sorriso que ela veria dele durante mais algumas noites. Comprou 2 pães de limão e um café que não tocou e sentou-se na pequena mesa perto da janela com as costas viradas para a parede, da forma como um homem se senta quando precisa de ver todas as portas de uma sala. Ele não falava muito. Não precisava. Quando saiu, disse-lhe que o nome dele era Roman, nada mais, e o sino tocou novamente atrás dele, e Amira ficou ali um longo momento antes de se lembrar de respirar. Ele voltou na noite seguinte. E na noite depois dessa, a irmã da Amira, Delia, ligava para ela todos os domingos, sempre com a mesma pergunta: "Estás a sair com alguém?" E todos os domingos Amira dava a mesma resposta: "Vejo um homem às 2 da manhã que compra pães de limão e não diz muito." Delia ria-se e dizia-lhe que isso não contava como sair com alguém, e Amira concordava, e depois pensava nas mãos de Romana à volta de uma caneca de café durante o resto da semana. Ao 4º dia, Amira tinha deixado de fingir que fazia pão às 2 da manhã puramente por causa da insônia. Ela fazia pão porque era a única hora do dia em que ninguém podia ver as suas mãos a tremer. As finanças da padaria eram um colapso em câmara lenta. Ela não tinha encontrado coragem para o nomear em voz alta, nem sequer a sua própria irmã. O seu pai, nos últimos 2 anos da sua vida, tinha feito empréstimos contra o edifício para cobrir um lote de fornos avariados e um lote ainda pior de contas médicas. E o empréstimo tinha vindo de um homem chamado Silas Voss, cujas taxas de juros existiam numa zona cinzenta legal que os advogados cobravam 400 euros por hora para explicar e ainda assim não conseguiam resolver. O aviso na janela não era o primeiro, era o terceiro. Ela tinha tentado, nos primeiros meses, resolvê-lo da maneira comum. Tinha sentado-se em frente a um gerente de empréstimos na cooperativa de crédito na 9ª Rua. A contabilidade do seu pai empilhada à sua frente como prova num julgamento que ela já estava a perder,
E tinha-lhe sido dito gentilmente que uma padaria a funcionar com tristeza e boas intenções não era um ativo bancável. Tinha tentado vender o seu carro. Tinha tentado uma página de crowdfunding que arrecadou 600 euros e uma onda de pena de segunda mão de pessoas que mal conhecia. Nada tinha tocado o número que importava. 11.000 euros pairavam sobre a sua vida como um tempo que se recusava a quebrar. Roman notou isto. Ele sempre notou. Foi, num sentido muito literal, como ele tinha sobrevivido 36 anos num mundo que mastigava homens menos cuidadosos do que ele. Notou a calculadora que a Mira mantinha escondida debaixo do registro. Aquela que ela recorria todas as noites por volta das 3, quando pensava que ninguém a via. Notou a qualidade particular do seu silêncio nas noites em que o correio chegava. Notou que ela nunca lhe perguntou o que fazia da vida, embora qualquer pessoa com olhos funcionais pudesse ver que a resposta não era contabilidade. Na sexta noite, sentou-se na sua mesa habitual e observou-a trabalhar em silêncio durante quase 20 minutos antes de falar. Você alfabetiza os seus frascos de especiarias, disse ele, mas mantém a baunilha fora de ordem, mesmo ao lado da farinha, todas as noites. A Mira piscou, apanhada de surpresa. Era um hábito do meu pai. Ele dizia que a baunilha era a alma da padaria, por isso não pertencia misturada com todo o resto. Ela não tinha intenção de dizer tanto. Surpreendeu-a como era fácil sair com ele. Parece que ele sabia o que fazia. Sabia. Até ao fim. Quando não soube, ela também não tinha intenção de dizer isso. Está a fazer as contas erradas. Disse Romano uma noite, alguns dias depois, acenando para a calculadora que ela tinha esquecido de esconder atrás do registro. Com licença, continua a introduzir o mesmo número. Já sabe a resposta. Só não quer que seja verdade. Ela devia ter ficado ofendida. Em vez disso, algo no seu peito abriu-se. Pequeno e súbito, como acontece quando um estranho diz a única coisa verdadeira que ninguém próximo de si teve a coragem de dizer. A padaria deve 11.000 euros a um homem que cobra juros como se fosse um hobby. Disse ela, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Tenho 4.000 em poupanças, o sonho de um pai falecido, e um senhorio que já alugou o antigo escritório do meu pai a um salão de unhas na sua cabeça. Roman ficou em silêncio por um longo momento, virando a sua chávena de café lentamente sobre a mesa sem a beber. Quem é ele? O credor. Silas Voss. Ela disse que o nome tinha um gosto mau. Ele foi educado quando deu o cheque ao meu pai. Ele não é educado agora. Algo mudou nos olhos de Roman, breve e perigoso, desaparecido antes que a Mira pudesse nomeá-lo. Conheço o nome, disse ele simplesmente, e não ofereceu mais nada naquela noite. Se é novo por aqui, subscreva agora porque a próxima parte da história da Mira e do Roman é a razão pela qual este canal existe. E você não vai querer perder o que acontece quando um homem como Roman decide investigar um nome como Silas Voss. Ele continuou a vir. As 2 da manhã tornaram-se um ponto fixo nas vidas de ambos. Uma hora que não pertencia a mais ninguém. Ele soube que ela cantarolava desafinada enquanto decorava bolos, que chorava durante anúncios tristes, mas nunca durante filmes tristes, que ela ainda guardava o rolo de massa do seu pai montado na parede como uma relíquia, porque deitá-lo fora teria sido como perdê-lo 2 vezes. Ela soube que a quietude de Roman não era vazio. Era uma armadura construída por uma infância de que ele falou apenas uma vez em fragmentos cuidadosos sobre um pai que geriu homens como outros pais gerem lojas de ferragens. E uma mãe que partiu antes de Roman fazer 10 anos e nunca mais olhou para trás. Soube que ele também não dormia bem, que os dois se tinham encontrado naquela hora em que o resto do mundo concordava em desviar o olhar. Numa noite, perto da hora de fechar, viu-a olhar para a foto emoldurada atrás do registro. O seu pai num avental coberto de farinha a sorrir para a câmara como sorria para tudo. Tens os olhos dele, disse Roman baixinho. Toda a gente diz isso. A Mira limpava o balcão sem levantar os olhos. Eu costumava odiar isso. Agora acho que é a coisa mais bonita que alguém me pode dizer. Houve uma noite, a 7ª,
em que uma chuva repentina inundou a rua lá fora, e Roman simplesmente ficou depois de fechar, ajudando-a a empilhar cadeiras e a esfregar farinha do azulejo sem que lhe pedissem. O seu casaco cor de carvão pendurado nas costas de uma cadeira, como se ele se tivesse esquecido por uma hora que tinha algo importante para fazer. Ela perguntou-lhe finalmente a pergunta que tinha estado a dar voltas durante dias. Por que é que continuas a vir aqui, Roman? Um homem como tu pode comer em qualquer lugar nesta cidade. Ele considerou a pergunta mais tempo do que ela merecia. Porque durante uma hora por noite, ninguém quer nada de mim, exceto uma conversa honesta e um pão de limão, disse ele. Não tens ideia do quão raro isso é na minha vida. Essa é uma barra baixa. Surpreender-te-ia quantas pessoas não a ultrapassam. Ela riu-se e ele observou-a rir-se como um homem observa algo que tem medo de querer demasiado, e nenhum dos dois disse mais nada sobre isso naquela noite, embora ambos tenham levado a conversa para casa. Dança comigo, disse ele na nona noite, sem motivo aparente, enquanto uma rádio desafinada tocava algo lento da prateleira atrás do registro. Amira riu-se, surpreendida. Aqui? Agora? Tenho farinha na minha camisa. Uma dança. A sua voz tinha descido para algo mais baixo, algo que aquecia a nuca dela. Não vou pedir duas vezes. Ela desatou o avental e deixou que ele a puxasse para o espaço estreito entre o balcão de exposição e os fornos, a mão dele pousando na sua cintura como se sempre lá tivesse pertencido. E durante 3 minutos, o aviso de despejo e a calculadora e os 11.000 euros de dívida simplesmente deixaram de existir. Ela iria recordar aquela dança pelo resto da sua vida. O calor dos fornos nas suas costas, o zumbido baixo de um estranho que já não parecia estranho, a forma como ele olhava para ela como se ela fosse algo que valesse a pena cuidar. Quando a música acabou, ele não se afastou logo. Apenas a olhou e, pela primeira vez desde que o conheceu, a quietude nos seus olhos parecia menos armadura e mais desejo. Não durou. 3 noites depois, Roman enviou-lhe uma mensagem às 23 horas dizendo que tinha sido chamado para uma reunião do outro lado da cidade e que poderia atrasar-se. Amira disse a si mesma que não importava, que ela tinha cozinhado sozinha durante anos antes dele e podia fazê-lo novamente por uma noite. Mas a padaria parecia diferente sem ele no assento do canto. Maior de alguma forma e mais fria. A série de pequenos sons que ela normalmente ignorava, o zumbido do frigorífico, o tic-tac do velho radiador, subitamente altos o suficiente para serem notados. Ela continuava a olhar para a porta. Disse a si mesma que não estava a esperar, ela estava a mentir. O sino por cima da porta tocou às 2h47 e não era Roman. 2 homens entraram com o tipo de sorrisos que nunca chegavam aos olhos e Amira soube, com a clareza instantânea de um coelho ao ouvir a sombra de um falcão na relva, exatamente quem os tinha enviado. O mais alto virou o sinal da porta para fechado, sem perguntar. O Sr. Voss queria lembrar-nos que o período de aviso termina sexta-feira, disse ele, passeando atrás do balcão como se fosse o dono, passando um dedo pela borda de uma travessa a arrefecer. Ele também queria mencionar que soube que teve companhia ultimamente. Companhia de madrugada. O Sr. Voss não gosta de concorrência para sua garantia. O sangue da Mira gelou. Isto não tem nada a ver com mais ninguém. Tudo tem a ver com mais ninguém, disse o mais baixo agradavelmente, e pegou no rolo de massa do pai dela que estava na parede, virando-o nas mãos como uma ameaça com um sorriso. Uma padaria tão bonita como esta. Seria uma pena se ardesse antes de sexta-feira, em vez de apenas fechar silenciosamente. As suas mãos tremiam tanto que ela teve de as pressionar contra o balcão para as esconder. Pensou em todas as versões de coragem que já tinha visto em filmes e não encontrou nenhuma dentro de si. Põe isso de volta, disse ela de qualquer maneira, porque o silêncio parecia pior do que o medo. Fez-te. Disse o homem mais alto, divertido, apoiando os cotovelos no balcão como se tivesse todo o tempo do mundo. O teu pai era mais inteligente do que tu. Ele sabia quando ficar quieto e pagar o que devia. O meu pai está morto, disse Amira, a voz a falhar apesar dela. E ele nunca devia nada perto do que vós diz que ele devia. Números são números, querida. Deu de ombros,
aborrecido com a correção, e estendeu a mão para um pão de limão da travessa sem pedir, dando uma dentada como se a loja já lhe pertencesse. O que quer que o papel diga, isso é o que é verdade. Sexta-feira. O homem mais baixo pousou o rolo de massa finalmente, apenas para pegar na foto do seu pai em vez disso, virando a moldura nas mãos com uma lentidão deliberada, observando seu rosto para o sobressalto que ele sabia que viria. O homem mais alto riu-se, baixo e aborrecido, e pousou um papel dobrado no balcão como um recibo de uma dívida que ela nunca tinha concordado em dever 2 vezes. Sexta-feira. Repetiu ele, mais suave agora, quase gentil, o que de alguma forma piorou tudo. A porta nem sequer tinha terminado de fechar atrás deles antes de Roman estar lá dentro. A Mira nunca o viu chegar. Num segundo, os 2 homens estavam a rir da sua própria piada a sair, e no seguinte, Roman tinha o mais baixo preso contra o balcão de exposição, com força suficiente para rachar o vidro. A sua voz era baixa e terrível, algo que a Mira nunca tinha ouvido dele antes. Tocaste no rolo de massa dela, disse ele, como se isso sozinho fosse o ultraje imperdoável. E algo na calma plana e total disso assustou mais do que gritar jamais poderia. Os homens saíram a sangrar e consideravelmente menos confiantes, a tropeçar para a porta da forma como os homens o fazem quando se lembraram subitamente que são de facto substituíveis. Roman não os perseguiu. Durante um longo momento, simplesmente ficou ali nos destroços do balcão de exposição, a respirar com dificuldade, os olhos ainda carregando a calma plana e terrível que a Mira nunca tinha visto nele antes. E ela percebeu, observando-o, que a quietude que ela tinha confundido com gentileza tinha, na verdade, outra face. Uma que provavelmente tinha acabado carreiras e ocasionalmente vidas. Ele virou-se para Mira em vez disso, as mãos gentis, mesmo quando os seus nós dos dedos estavam abertos. E pela primeira vez, ele contou-lhe tudo. O seu apelido era Ashford, que o império que o seu pai construiu e que ele agora dirigia controlava metade dos contratos de transporte nesta margem do rio. Que Silas Voss era um usurário de pequena escala que vinha silenciosamente a comprar dívidas de famílias enlutadas há anos, protegido por um punhado de polícias corruptos que Roman tinha passado 6 anos a tentar expor através de canais muito mais silenciosos do que a violência. 6 anos. Repetiu Mira, sentando-se pesadamente na cadeira junto à janela. Estiveste a construir um caso contra ele há 6 anos e ele ainda enviou homens para me ameaçar por 11.000 euros. Vós não sabe que tenho construído alguma coisa, disse Roman. Para ele, eu sou apenas um homem que compra pães de limão às 2 da manhã. Isso está prestes a mudar e preciso que entendas o que isso significa. Assim que eu o atacar abertamente, não há caminho silencioso de volta. Ele virá contra nós com tudo o que lhe resta. Eu devia ter te dito mais cedo, disse ele, sentando-se em frente a ela na pequena mesa junto à janela, a voz mais rouca do que ela alguma vez a tinha ouvido. Eu não queria que olhasses para mim da maneira como estás a olhar para mim agora. Não tenho medo de ti, disse Mira e quis dizer isso, mesmo que as suas mãos ainda tremessem com os homens que tinham acabado de sair. Tenho medo por ti. Vós não vai parar porque és rico e perigoso. Homens como ele só param quando não lhes resta nada para ameaçar ninguém. Então tiramos-lhe tudo o que ele tem para te ameaçar, disse Roman. Os seus próprios homens não aprovaram. 2 dias depois, o seu segundo em comando, um homem corpulento de cabelo grisalho chamado Dmitri, que tinha trabalhado para o pai de Roman antes de trabalhar para Roman, apareceu na padaria 1 hora antes do amanhecer, sem ser convidado, e sentou-se em frente a Mira como se estivesse a avaliar uma ameaça em vez de uma mulher coberta de farinha. Sabes o que começaste, disse Dmitri a Roman, não de forma rude, mas também não gentil. Um homem na tua posição não se apaixona por uma padeira na parte errada da cidade. Isso torna-te previsível. Homens previsíveis são enterrados. Estou ciente do risco, disse Roman, a voz plana e final de uma forma que encerrou a conversa antes que Mira pudesse decidir se devia ficar ofendida. Ele não é previsível, disse Mira de qualquer maneira, porque alguém a falar dela como se ela não estivesse na sala nunca lhe tinha caído bem.
Ele simplesmente deixou de fingir que não quer algo para si mesmo pela primeira vez. Isso não é o mesmo que ser fraco. Dmitri estudou-a por um longo momento, algo ilegível a passar atrás dos seus olhos, e então, inesperadamente, quase sorriu. Não, disse ele lentamente. Suponho que não é. Ele saiu sem dizer mais nada, mas Roman disse-lhe mais tarde que era o mais próximo de aprovação que o velho tinha dado a alguém. Foi Mira. Não Roman, quem encontrou a resposta 3 noites depois, enterrada numa caixa de sapatos com a papelada do seu pai que ela tinha estado demasiado triste para abrir até agora. Sentou-se de pernas cruzadas no chão da padaria à meia-noite, papéis espalhados à sua volta como uma nevasca, e algo na terceira página fê-la ficar muito quieta. Os documentos originais do empréstimo de voz não correspondiam aos números dos avisos mais recentes. A taxa de juro tinha mudado silenciosamente 2 vezes sem uma única nova assinatura autorizando-a. Uma violação tão básica e tão provável que Mira, que tinha feito os livros do seu pai desde os 17 anos, reconheceu-a no momento em que a viu empilhada lado a lado. As suas mãos tremeram novamente, mas desta vez não era medo. Ela quase a tinha perdido. Nas 2 primeiras vezes que percorreu a caixa, os seus olhos tinham passado pelos números da forma como a tristeza faz com que se passe por cima de qualquer coisa que dói olhar diretamente. Foi apenas na terceira passagem, comparando a data original da assinatura com o cronograma de pagamentos grampeado atrás dela, que a discrepância saltou para ela. Pequena e inegável, uma única mudança decimal que tinha duplicado silenciosamente o que o seu pai devia ao longo de 18 meses, sem uma assinatura à vista. O seu pai ensinara-lhe aos 17 anos, sentado neste exato balcão, que os números nunca mentem mesmo quando as pessoas por trás deles o fazem. Ela não tinha entendido o que ele queria dizer até esta noite. Ele inflacionou-o, disse ela quando Roman chegou naquela noite e a encontrou ainda sentada no chão. Ilegalmente. Tenho prova. Prova real, autenticada e datada. Aqui mesmo. Roman ajoelhou-se ao lado dela, percorrendo as páginas 2 vezes. Depois olhou para ela com algo feroz e orgulhoso a mover-se por trás dos seus olhos cinzentos. Isso não é apenas prova, disse ele. É uma arma, e é tua, não minha. Tu construíste isto, Mira, não eu. Juntos levaram na única pessoa que vós não podia comprar, uma reguladora financeira estatal a qual Roman tinha estado silenciosamente a alimentar evidências durante anos, uma mulher com olhos cansados e uma espinha de ferro que deu uma vista de olhos aos contratos alterados e começou a fazer chamadas antes que Mira tivesse terminado seu café. A operação de voz colapsou no mês seguinte. Enterrada sob acusações de fraude que não tinham nada a ver com política da máfia e tudo a ver com uma filha padeira que se recusou a deixar que o sonho de um homem morto fosse roubado dela 2 vezes. A dívida foi anulada na totalidade. A padaria, pela primeira vez em quase um ano, pertencia inteiramente a Mira, livre e desembaraçada, o seu nome e o de mais ninguém na escritura. O escritório do regulador chamou-lhe um dos casos de empréstimo predatório mais limpos que tinham construído em uma década. Repórteres queriam uma citação da jovem padeira que tinha encontrado o rastro de papel que mais ninguém tinha notado. Mira deu-lhes uma frase, de pé atrás do seu próprio balcão na sua própria padaria. O meu pai ensinou-me a verificar sempre os números. Acabou por ser a única herança que importava. Delia chorou quando viu isso impresso no jornal local e ligou a Mira 2 vezes naquela noite só para ouvir a voz da sua irmã, firme e destemida pela primeira vez em um ano. Na noite em que os papéis chegaram, Roman encontrou-a exatamente onde a tinha encontrado pela primeira vez, decorando pães de limão às 2 da manhã. Exceto desta vez, não havia aviso de despejo na janela. Apenas luzes de corda que ela tinha pendurado naquela tarde por pura e teimosa alegria. Salvaste a tua própria padaria, disse ele, encostado à porta como tinha feito na primeira noite, observando-a como ele sempre a observava, como se ela fosse a única coisa estável num mundo construído sobre terreno movediço. Carregaste muito mais do que papéis, disse Mira. E desta vez foram as suas mãos que o alcançaram primeiro, com pó de farinha e tudo, fechando a distância entre eles antes que ele pudesse.
Ele puxou-a para si sem uma palavra, e a velha rádio na prateleira encontrou a mesma música lenta que sempre parecia encontrar. E desta vez não havia dívida sobre eles, nenhum perigo à espera à porta. Apenas duas pessoas que se tinham encontrado na única hora honesta da noite. Dançaram entre o balcão de exposição e os fornos, a sua bochecha contra o seu peito, a mão dele quente na sua cintura. E Mira pensou que talvez a tristeza não tivesse de cheirar a solidão para sempre. Às vezes, cheirava a canela e as segundas oportunidades e a um homem que continuava a voltar para mais uma dança. Meses depois, a mesinha junto à janela ainda seria a mesa de Romã, e as luzes de corda nunca foram retiradas. E todas as noites às 2 da manhã, o sino por cima da porta tocava e Mira olhava para cima, já sorrir antes mesmo de ver quem era. Delia visitou num domingo naquela primavera e encontrou Romã com as mãos enfiadas na farinha, a falhar terrivelmente em dar forma a um lote de pães de jantar sob a instrução paciente de Mira. O seu casaco cor de carvão pendurava-se no mesmo gancho onde o avental do seu pai costumava estar. Então, este é o homem das 2 da manhã, disse Delia, de braços cruzados, a lutar contra um sorriso. Não mencionaste que ele não sabe cozinhar. Estou aqui mesmo, disse Roman, sem expressão, e Delia riu-se tanto que teve de se sentar. E pela primeira vez desde que o pai delas morreu, a padaria na esquina da Halden com a nona sentiu-se inteiramente e sem complicação cheia novamente. Dmitri ainda vinha a maior parte das sextas-feiras para um pão de limão, mais rude do que qualquer outra pessoa que entrava pela porta, mas sempre o primeiro a perguntar como estavam os fornos a funcionar. O nome de Silas Voss nunca mais foi mencionado, nem uma vez, nem mesmo de passagem. Como se toda a cidade tivesse simplesmente concordado em deixá-lo afundar-se debaixo da superfície onde pertencia. E todas as noites, sem falha, quando o último cliente tinha ido embora e a rua lá fora tinha ficado silenciosa, Roman deixava o que quer que estivesse a fazer, atravessava o estreito espaço entre o balcão de exposição e os fornos, e estendia a mão. Mais uma dança, dizia ele. Todas as vezes. Como se fosse a primeira vez, de novo. E todas as vezes, Mira desatava o avental e deixava que ele a puxasse para perto. Os fornos quentes nas suas costas, as luzes de corda a brilhar sobre eles, e toda a vida dolorosa e duramente conquistada que tinham construído juntos, zumbindo silenciosamente entre eles como a última nota de uma canção que nenhum deles alguma vez queria que acabasse. Se a história da Mira e do Roman te manteve acordado para além das tuas próprias 2 da manhã, clica no botão de gosto antes de ires. Estamos apenas a começar o próximo capítulo das suas vidas juntos, e tu não vais querer perder. Por isso, certifica-te de que subscreveste e estás pronto quando for lançado.